Esse aqui é o meu livro dos heróis da fé, ó, gente. Esse estado aqui, ó, babado, chorado, riscado. Ele conta a história de 20 avivalistas que eu amo tanto. Eu comecei faz muitos anos lendo esse livro para me apaixonar pela biografia. O pastor Eberson também é apaixonado pelos heróis da fé e de biografias. Vale a pena. E eu falo muito de Spurgeon, vocês ouviram até falar, apóstolo Paulo, a semana passada, que ele parecia o Spurgeon. E Spurgeon foi chamado príncipe dos pregadores. Mas eu quero ler um trecho aqui, bem rapidinho, que diz assim, um amigo dele escreveu, o príncipe dos pregadores era, antes de tudo, o príncipe dos joelhos. Porque ele era o príncipe em oração. Em dobrar os joelhos, ele era o príncipe dos pregadores. E diz assim, que Spurgeon recebia o fogo do céu, estudando a Bíblia horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo para ele. O centro, gente. Sempre e unicamente Cristo. Um amigo dele disse o seguinte, quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. Olha que lindo. Quando a gente ora, parece que Jesus está em pé ao nosso lado. Parece? Isso é bênção, hein? As últimas palavras no leito de morte dirigidas à sua esposa. Spurgeon falando à sua esposa. Oh, querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor. E ela, ao ver por fim que o seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos e com lágrimas exclamou, ó bendito Senhor Jesus, eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso desses anos. Agora, Senhor, dá-me forças e direção durante todo o futuro. 6.000 pessoas assistiram ao culto funeral. 6.000 pessoas. No caixão estava uma Bíblia aberta, na passagem usada por Deus para convertê-lo. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se a passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores no cemitério, testifica a verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas as humildes palavras, aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Duas palavras, duas frases tocam o meu coração aqui quando eu reli. Tudo gravado. A mulher dele falou assim, Senhor, te agradeço pelo tesouro que me emprestaste. Será que quando os nossos cônjuges, ou filhos, ou pais, ou amigos oram por nós, eles falam, Senhor, obrigada pelo tesouro que essa pessoa é na minha vida? Nós temos sido tesouro na vida dos outros. Nós temos refletido o amor de Cristo, o caráter de Cristo, a presença de Cristo. Quando as pessoas olham para mim e falam, obrigada, Senhor, porque eu sou amiga do Roberto, Senhor. Será que é assim? E outra coisa, é o trecho da palavra de Deus de Isaías 45, onde ele se converteu num culto. É toda uma história ali, não vou contar, senão vocês vão ter a curiosidade de ver, em que o pregador falava só isso. Olhai para mim, vós, e sereis salvos. Olhai para mim, ele ficou o culto todo falando, olhai para mim, jovem, olhai para mim, velho, olhai para mim, criança, olhai para mim. O Senhor diz agora, nesta manhã também para nós, olhai para mim.
O Senhor diz em Hebreus, correndo com perseverança a carreira que nos está olhando firmemente para Jesus. Para de olhar para trás, para de olhar para o lado, para de olhar para os entulhos, para de olhar para as suas mazelas, para de olhar as coisas velhas passaram. Para aqueles que estão em Cristo, tudo se faz novo, diz a palavra de Deus, tudo se faz novo. Às vezes, eu gosto muito do que o Haroldo fala, a gente vê Jesus, ou um menininho da manjedoura, deitado na manjedoura, a gente cantava quando era criança, deitado na manjedoura. Ou a gente lembra de Jesus o quê? Diga comigo, crucificado. E é assim que Jesus está hoje? Não como Ele está. Ressuscitou. Vamos lá, Apocalipse. Abra suas Bíblias, por favor, em Apocalipse 1, por gentileza. Apocalipse 1, 12. Quem abriu, diga amém. Ah, tem aí, né? Olha lá. A partir do 12, ok? Diz assim: esse é o Jesus a quem nós servimos. João dizendo, voltei-me para quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, o semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, vestes talares. E a sua cabeça, os cabelos eram o quê? Brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como de chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs em mim a mão direita, dizendo, não, diga comigo, não temas, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, que estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Esse é o Jesus que você crê. Esse é o Jesus que morreu na cruz. Hoje ele não está mais crucificado. Ele não é mais uma criança. Os olhos dele são como de fogo, a voz como de muitas águas. Quando ele fala, ele é certeiro, ele é assertivo. Ele tem as chaves do inferno, ele tem a chave da eternidade. É ele que tem. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que nós confiamos. Que lugar ele ocupa na sua vida? Aquele homem que diz assim, Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai, depois eu vou te seguir. Deixa-me primeiro enterrar meu pai. O que Jesus falou? É mesmo? Vai primeiro enterrar seu pai, é tão importante. Jesus falou isso? O que ele falou? Deixe os mortos enterrarem seus mortos. É sério isso? Porque a gente vive dizendo, Senhor, deixa-me primeiro fazer isso, depois eu vou te cultuar. Primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou te servir. Primeiro me deixa fazer isso, depois eu vou orar. Primeiro me deixa fazer isso, depois eu vou ler a Bíblia. Primeiro. O Senhor fala, para. É coisa morta. Dá valor àquilo que é vida. Vamos lá para o profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo. Quem é o profeta messiânico? Isaías 61, vamos lá. Isaías 61 diz o seguinte, olha que Jesus maravilhoso nós servimos. Gente, essa é uma palavra de ânimo para você. É de ânimo. Isaías 61, a partir do 1, diz o seguinte. Olha como a Bíblia é verdadeira. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus nascer. Ele já profetizou. O Espírito de Deus, do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável da salvação e da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas e olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém?
E essa narrativa se cumpre, e essa profecia se cumpre 700 anos depois, mais ou menos 700, lá em Lucas 4. Vamos para Lucas? Lucas 4:12. Respondeu Jesus no 12: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Aí, vamos ver. Indo a Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta, qual? Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável da salvação. Então o primeiro texto diz o seguinte, no 18 mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. O que é evangelizar? É eu anunciar as boas novas, as boas notícias aos pobres. E aqui pobre não é só financeiramente. Aqui pobre é todos os que estão destituídos de qualquer tipo de riqueza, principalmente as riquezas espirituais. Proclamar libertação aos cativos, os prisioneiros, dar livramento. E a pior escravidão que um ser humano pode viver é a escravidão do pecado. Ele veio para dar liberdade. Entende que Jesus veio fazer tudo isso que Isaías falou, ele já veio cumprir. Ele disse isso em Lucas, e nós vivemos como se não conhecêssemos esse Jesus. Nós vivemos de um jeito tão mimimi, tão apáticos, tão depressivos, tão preocupados, tão ansiosos, morrendo muitas vezes. E ele veio para dar vida, em nome de Jesus. Ele veio pôr em liberdade os oprimidos e os humilhados. Lembra da cura da mulher hemorrágica? Aquela mulher, ela era oprimida, ela era humilhada, porque uma mulher com hemorragia, ela era considerada o que naquela época? Impura, imunda. Ela não podia ficar em nenhum lugar, e ela ousou passar por uma multidão em busca de Cristo. Ela ousou, com hemorragia há 12 anos. Nós mulheres sabemos, imagina uma mulher com hemorragia há 12 anos, ela devia estar com a anemia abaixo de não sei quanto. E ela é considerada impura, ela podia ser apedrejada. E ela ousou, eu vou tocar nesse Jesus. Para tocar em Jesus também é necessário ousadia. Diga comigo, ousadia. E por último, já estou acabando, tá? O Senhor veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu gosto da tradução da NVI, que é a época da graça do Senhor. Proclamar a época da graça do Senhor. Olha que lindo. A graça de Deus nos faz ser filhos. 2 Coríntios 5, 17 em diante. É 20, não é 10, tá? Posso ler? Deu certo aí? Aí. Olha só. Isso é para você e para mim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Então, olha lá. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele confiou a cada um de vocês, ao ministério cristão, afiou, amiga, a cada vida aqui, a palavra da
reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, por seu intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então Jesus não só veio nos dar o céu, Ele veio, é o caminho, a verdade e a vida, para nos levar ao Pai. E Ele nos reconciliou com Deus, porque o pecado tinha feito separação entre nós e Deus. O pecado nos separa de Deus. E Ele veio nos reconciliar através da sua obediência, através da sua vida, através da sua santidade, através da sua morte e através da sua ressurreição. Ele nos reconciliou com Deus, mas Ele nos deixou uma tarefa. Ele disse que agora esse ministério da reconciliação é meu. Isso é sério. A obrigação agora, a ordem é para que você e eu reconciliemos o mundo ao... Você tem feito isso? Quantas almas você ganhou para Cristo esse ano? Não precisa levantar a mão, fala para você mesmo. Mas você fala de Jesus no seu trabalho? Você vive Jesus? O Senhor Jesus falou assim: e ser-me-eis testemunhas. Ele não falou ser-me-eis faladores, pregadores, blá, blá, blá. Ele falou ser-me-eis testemunha. Nós começamos a falar de Jesus a começar da nossa vida, do nosso casamento, da nossa postura. As pessoas têm que olhar e falar: o que você tem? Eu quero isso. Não porque você é chato, mas porque a luz de Cristo brilha, e brilha, e brilha. Vamos abaixar a nossa cabeça. O Senhor fez tudo isso porque Ele diz o seguinte: o Espírito de Deus estava sobre mim, disse Jesus. E eu quero te dizer a cada um de vocês: o Espírito do Pai está sobre você. Quando você entregou a vida a Cristo, o Espírito Santo, Ele não está só sobre, Ele habita dentro de você. O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E por isso eu posso proclamar aos cativeiros, aos aprisionados que saiam. Eu posso proclamar vista aos cegos. O Espírito de Deus está dentro de você. O Espírito de Deus, Ele sopra. Vento de Deus. Vento de Deus, vem Espírito